Que a Rainha Vitória teve um reinado marcante, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que ela foi produzida para ser a herdeira do trono britânico. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o Professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de como a Rainha Vitória foi produzida para ser a Rainha da Inglaterra. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o Professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. Geralmente o caminho até o trono era curto para aqueles que eram homens e primogênitos. No início do século XIX, poucos apostariam que Vitória se tornaria a rainha das Ilhas Britânicas, pois além de ser mulher, era a quinta na linha de sucessão. Seu pai não era o primogênito, e sim o quarto filho do rei. Mas depois de uma sucessão de tragédias, Vitória acabou herdando o trono britânico. Mas faremos igual Jack o Estripador, vamos por partes. Alexandrina Vitória de Hanover nasceu no dia 24 de maio de 1819 no Palácio de Kensington. Ela era filha de Edward, Duque de Kent, quarto filho do rei George III. Sua mãe era a princesa alemã Vitória de Saxe-Coburgo e Sheffield. Ao nascer, Vitória era a quinta na linha de sucessão. Por mais distante que estivesse a coroa, Vitória já nascia como uma criança importante, e a partir daquele momento, nunca mais ficaria sozinha. Seu pai era o quarto na linha de sucessão, e ao perceber que seus irmãos não estavam gerando herdeiros e que talvez algum dia o trono passasse a ele, decidiu se casar. O homem já estava com 51 anos e sem nenhum tostão no bolso. A escolhida para ser sua esposa foi a Princesa Vitória. A Princesa Vitória parecia uma botija de gás, era rechonchuda e baixinha. Tinha cabelos encaracolados e 2 filhos do primeiro casamento. Foi preciso muita insistência para que ela se casasse com o Duque de Kent. Mas logo eles criaram uma relação afetuosa e ela ficou grávida. A simples ideia de que o Duque fosse gerar um herdeiro provocava muita risada, pois ele estava num distante lugar na linha de sucessão. Depois do rei George III, vinha um filho mais velho, George, o príncipe regente. Depois de George, vinha sua única filha, a amada Charlotte. Abaixo dela estavam os outros irmãos mais velhos de Edward, Frederick e Guilherme. O rei George III, que estava enlouquecendo, tivera 15 filhos com a rainha Charlotte, dos quais 12 ainda estavam vivos. Os 7 filhos restantes tinham precedência sobre as 5 filhas, e se algum deles tivessem filhos, a coroa passaria para seus herdeiros e não para as irmãs. Charlotte era a filha única do príncipe herdeiro. Era uma moça muito alegre e atraente que se apaixonou perdidamente pelo elegante príncipe Leopoldo de Saxe-Coburgo, com quem se casou em 1816. Toda a Inglaterra comemorou sua gravidez, que se deu rapidamente, mas a jovem detestava se sentir gorda e entrou em depressão. Os médicos lhe impuseram uma dieta rigorosa no final da gravidez e lhe aplicaram sangrias. Na época, era o tratamento mais adequado. Depois de um trabalho de parto que se estendeu por 50 horas, o filho de Charlotte acabou morrendo. Ela estava esgotada e sangrando muito. Os médicos a entupiram de vinho e conhaque e a rodearam com bolsas de água quente. Mas no fim, não conseguiram salvá-la. Por que será, né? Charlotte acabou morrendo em 6 de novembro de 1817. Seu parteiro ficou tão abalado que 3 meses depois, enfrentando mais um parto demorado, ele pegou uma arma e deu um tiro na testa. Com a morte de Charlotte, inesperadamente, a linha sucessória estava ameaçada. A coroa agora passaria para os irmãos de George, já com uma certa idade, ou para seus filhos. O povo se perguntava quem seria o próximo herdeiro. O rei George III e a rainha Charlotte levavam uma vida tranquila e respeitável, aos moldes da classe média britânica, mas seus filhos eram raparigueiros devassos, preguiçosos e impopulares. Curiosamente, o único honesto, direito e disciplinado era aquele que os pais menos pareciam amar. O único que se salvou era Edward, Duque de Kent, o pai da rainha Vitória. Naquela época, o rei George estava surdo, cego e mentalmente perturbado. Moradores do castelo ouviam risadas desagradáveis nas alas por onde ele andava. Ele era perseguido por visões apocalípticas, falava com amigos invisíveis e abraçava árvores achando que eram pessoas. O príncipe regente, que viria a se tornar George IV, tinha inteligência afável e mediana. Aos 50 anos, estava doente e acabado. Sofria de gota e tomava grandes doses de ópio para aliviar as dores nas pernas.
A relação com a esposa era nefasta e brutal. O príncipe chegou a proibir a presença dela na cerimônia de coroação, em 1821. Logo depois, Caroline de Brunswick morreu de repente. A causa da morte não se sabe, mas a Choquei da época já foi espalhando boatos de que o rei havia envenenado a própria esposa. Quando a princesa Charlotte morreu, os 7 filhos de George III já estavam na meia-idade. O mais novo tinha 43 anos. Todo mundo se perguntava, afinal, qual deles seria aquele que geraria um herdeiro? Quando ainda eram pequenos, George III havia decretado que ninguém poderia se casar sem o consentimento do rei e a aprovação do parlamento. O resultado disso foi 56 netos ilegítimos, sendo que nenhum era capaz de ocupar o trono. Charlotte foi a única neta gerada de um casamento reconhecido. Assim, o que estava em jogo não era apenas aquela geração, e sim o controle da geração seguinte. No entanto, ainda tinha as filhas de George III, mas todas estavam acima dos 30 anos e sem filhos. Se nenhum filho fosse produzido, seria o fim da dinastia hanoveriana. Quando Charlotte morreu, o parlamento insistiu para que os 4 irmãos solteiros se casassem. 3 dos 4 irmãos logo atenderam a ordem, casando-se em meados de 1818. O pai de Vitória era agora o 4º na linha sucessória, sendo o único filho disciplinado. Tinha mais de 1,80 m, era altivo e musculoso e se dizia o forte dos fortes. Vangloriava-se de que viveria mais do que os irmãos. Dizia que a coroa seria dele e de seus filhos. Ao contrário dos irmãos, ele era inteligente e progressista, favorável ao ensino popular, à emancipação católica e à abolição da escravatura. Apesar da fama de militar tirânico, era um sujeito bondoso. Em 1819, a corrida furunfal para gerar um herdeiro começou para valer. Em 26 de março, Augusta, esposa de Adolfo e irmão mais novo de Edward, deu à luz a um filho sadio. Em 27 de março, Adelaide, esposa de William, teve um parto prematuro e a menina sobreviveu apenas algumas horas após o nascimento. Ao anúncio do nascimento de Vitória, pouca gente se interessou pelo assunto. Os únicos que prestaram atenção foram os que mais tinham a perder com o nascimento de Vitória, ou seja, seus tios. Ao nascer, já corriam rumores de que seus tios malvados planejavam matá-la. Ao saber que era uma menina, seu pai ficou decepcionado. Mas isso durou pouco tempo, porque segundo a lei de regulamentação, se ela não tivesse irmão, poderia herdar a coroa. Mesmo com pouca chance, seu pai se gabava dizendo: "Olhem bem para ela, pois será a rainha da Inglaterra." Vitória se desenvolveu com muito rigor. Era uma criança robusta, forte e bela. A menina nasceu numa época de glória. 4 anos antes, em 1815, Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo, que pôs fim a 17 anos de guerra com a França. Embora nascida na Inglaterra, Vitória foi criada como uma germânica, aprendendo o idioma alemão primeiro que o inglês. Em 24 de junho de 1819, aconteceu o batizado da futura rainha. O regente insistia para que o batizado fosse uma cerimônia pequena e reservada. Ele não queria que fosse um evento grandioso. Ninguém tinha autorização de se arrumar para a ocasião, nem de usar uniformes ou rendas douradas. Pior ainda, o regente não permitiu que o duque e a duquesa escolhessem os próprios nomes da filha. O casal queria chamá-la de Vitória Georgiana Alexandrina Charlotte Augusta, mas o regente disse que não permitiria que desse o nome de Georgiana à menina, avisando que durante o batizado revelaria os outros nomes que poderia usar. Durante o batizado, o arcebispo perguntou ao regente por qual nome Vossa Alteza irá chamar esta criança. O regente anunciou com firmeza a Alexandrina e depois calou a boca. O Duque de Kent propôs Charlotte como segundo nome e depois Augusta, mas o regente deu sinal negativo e também recusou o nome de Elizabeth. Ele não queria que a criança herdasse nenhum dos nomes históricos e tradicionais da família britânica. Quando a duquesa caiu no choro, o regente finalmente declarou: "Então dê-lhe o nome da mãe." Alexandrina Vitória não era uma escolha muito simpática, pois os dois nomes eram estrangeiros. Até os 4 anos, chamavam a princesa de Drina. Em 1831, o parlamento tentou alterá-lo para Charlotte ou Elizabeth. Porém, Vitória insistiu em manter seu nome. O impopular regente era um homem infeliz, pois perdeu a filha e seu único neto no mesmo dia. E odiava a esposa. Tinha graves problemas de sobrepeso e era dependente de láudano, que usava para diminuir as dores nas pernas inchadas. A aspirina só veio a ser patenteada como medicamento em 1899,
e não havia muitas opções de analgésicos. O láudano era também conhecido como tintura de ópio e era legal na era vitoriana. Consistia no preparo de ervas, ópio, água destilada e álcool, usado para ajudar no sono, na dor, diminuir as dores do parto e etc. Também era usado para tratar a histeria, insanidade e depressão. Em 7 de janeiro de 1820, durante uma ventania, o Duque de Kent saiu para uma caminhada com seu camareiro e voltou para casa reclamando que seus olhos doíam devido ao frio. Poucas horas depois, ficou com febre e foi transferido para um quarto mais aquecido. Foi chamado um médico que lhe fez sangria. Depois aplicou ventosas e sanguessugas no Duque. Ao final do tratamento, ele perdeu 3 litros de sangue e piorou. O pai de Vitória acabou morrendo no dia 23 de janeiro de 1820. Sua morte foi um grande choque em vista da vigorosa saúde habitual. A pobre duquesa enviou vara pela segunda vez. 6 dias após o falecimento de Edward, George III morreu no castelo de Windsor. Assim, o príncipe regente se tornou o rei George IV, aos 58 anos, pesando 110 quilos. Sempre que saía às ruas, mandava esvaziá-las para que ninguém visse sua detestável aparência. Em 29 de janeiro de 1820, Vitória passou do 5º para o 3º lugar na linha de sucessão. À medida que ia aumentando suas chances de assumir o trono, sua mãe ia se tornando cada vez mais ambiciosa e obcecada pelo poder. Aos 10 anos, Vitória descobriu que era a 3ª na linha de sucessão. O rei, na época, era seu tio George IV. A seguir, vinha seu tio William. Depois vinha ela. Vitória estava mais próxima do trono do que imaginava. Em 26 de junho de 1830, se tornou a 2ª na linha de sucessão, pois seu tio George IV acabou morrendo. O motivo da morte foi por obesidade no coração, se bem que o consumo de láudano acelerou o processo. Seu irmão William, ao invés de ficar triste, foi comemorar. Ele tinha 60 anos e vinha se preparando para o trono fazia anos, dando longas e vigorosas caminhadas e tomando um tônico medicinal. O novo rei não tinha feito muita coisa na vida além de procriar 10 filhos ilegítimos e estava doido para usar a coroa. Aos 64 anos, William IV foi o indivíduo mais idoso a ser coroado soberano em toda a Inglaterra. Perdeu esse posto para o atual rei Charles III. Seu governo foi impopular, igual ao do irmão. Em 1837, ele já estava surdo e acabado. A morte era só uma questão de tempo. No dia 20 de junho de 1837, o rei William IV morreu na mesma noite. Vitória foi informada, pediu para ficar sozinha e depois pediu que sua cama fosse retirada do quarto da mãe. Prendeu os cabelos e vestiu um vestido preto. No dia 28 de junho de 1838, Vitória era coroada a mais nova rainha da Inglaterra, ficando no poder durante 63 anos. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Olha, tô com as ideias aqui de fazer vídeos sobre os reis George IV e William IV, mas só farei se vocês falarem se querem esses vídeos aí nos comentários. Então, querem esses vídeos? Comentem aí que eu vou ficar de olho para saber se vocês querem ou não. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!